Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais o acompanhamento mensal, vamos falar sobre o KCRE11, o Creditas, né, o fundo de papel da Creditas da Quineia. E eu acho que desde quando eu comecei a acompanhar esse fundo, eu falava que o mercado ainda não tinha entendido como é que funcionava esse fundo, tanto que ele praticamente nunca negociou acima do valor patrimonial e chegamos nesse momento. Mas também eu acredito que muito impulsionado pelo IPCA, pela inflação, principalmente a de fevereiro, que começou a entrar no resultado do fundo. Ele é um pouco diferente, a gente vai ver daqui a pouco, ele é um pouco diferente dos outros fundos de papel da Quineia, porque ele tem 2 meses de diferença na questão dos resultados, né? Então a gente tá no relatório agora de abril, de fato é o último relatório, porém ele pega os resultados, se eu não me engano, de fevereiro. Desculpa interromper o seu vídeo, é só para lembrar que no dia 27/5, segunda-feira que vem, eu vou abrir as inscrições para a 4ª turma da minha mentoria. A mentoria Liberdade é logo ali com fundos imobiliários. Você pode ver aqui no QR Code dessa tela, você só aponta o seu celular e vá para a tela de pré-cadastro. É o site da mentoria, na verdade, onde tem todo o programa, os depoimentos dos ex-alunos, muito bacana, vale a pena você ler. Então se você quer aprender a calcular o preço, não somente analisar relatório gerencial como a gente faz aqui, mas saber como usar o que a gente analisa em relatórios gerenciais para você calcular o preço de compra do seu fundo imobiliário, faça a mentoria, além de você receber todo o meu suporte, tá bom? Então não deixe de se fazer a sua pré-inscrição clicando ou no link aqui embaixo ou nesse QR Code aqui, e lembrando que as inscrições vão se abrir na próxima segunda-feira, dia 27 de maio, beleza? Então agora volta pro vídeo. O mês fevereiro, então, o IPCA de fevereiro entrou agora na composição. Se eu estiver falando besteira, na hora que eu estiver vendo, eu não estou lembrando de cabeça, mas eu acredito que é isso mesmo. Então ele pagou em 16, pagou acima do mês passado. Se a gente for, deixa eu só pegar aqui para confirmar quanto que foi o mês passado, com a CRE 11, quer ver? Eu até mostro para vocês aqui quanto que foi o rendimento que ele pagou o mês passado. Deixa eu abrir aqui. Aqui. R$1, aqui ó, ele pagou R$1 o mês passado, pagou R$1 mês passado em março, então ele aumentou bastante, se a gente for ver, aumentou praticamente 16% o rendimento dele, e isso fez com que a cota andasse, né? Tanto é que a cota de patrimonial 97, e se a gente for ver, hoje ele fechou em 98,36, embora, não sei porque o Estados Invest está mostrando patrimonial 159, eu não sei se a Quineia atualizou. Vamos dar uma olhada aqui, que acho que até para a gente poder entrar no próprio site da Quineia, para ver se eles atualizaram o patrimonial dele para 100. Deixa eu abrir aqui. O KCRE, porque eles têm a parte de atualização, deixa eu ver aqui como que eles colocaram a patrimonial do fundo. Aqui, cota patrimonial 99,39. Então, ó, 99 é cota patrimonial 99,39. Então não tá, o Estados Invest está com informação equivocada. Ele subiu um pouquinho, mas tá equivocada, porque a taxa de juros sobe, né? Reduziu, na verdade, esses últimos dias ela reduziu, porque a gente estava negociando IPCA. Se a gente for ver no histórico do IPCA, no começo do mês o IPCA 35 estava pagando 6,30, hoje está pagando 6,10. Então a taxa cai, o patrimonial dos fundos são marcados para cima. Então a parte de IPCA dele, que é 99 aqui, ó, 99,1%, ela tá IPCA mais 8,94 com prazo de médio de 14,1. E aqui, sempre lembrando que isso é um ponto que eu estou me retificando com vocês em todos os fundos de papel esse mês, porque eu sempre falei para vocês que o que importava era a taxa de aquisição, e na verdade o que importa é a taxa de carrego, ou seja, a taxa de marcação a mercado que o fundo tá, porque esse cara aqui atualiza esse. Então, sempre que você tem a alteração nas taxas, altera a patrimonial e a cota de mercado acaba acompanhando isso. Então, você comprar o fundo a 97,85, você está levando um carrego de IPCA mais 8,94. Então,
Isso é importante, é a retificação que eu estou fazendo com vocês em todos os vídeos de papel. E a parte C, ele tem 9,1% do patrimônio, a CDI mais 4 é bem pouco representativo. E aqui, olha só, eles colocaram, o último abril possui ágio de 0,66. É a primeira vez que eu, analisando com a CRE, eu vejo ágio no mercado em relação ao patrimonial, que é mostrando o efeito que o aumento do rendimento faz com a cota. Beleza? 1,20 de taxa de administração. E aqui um ponto, pessoal, que eu acredito que é muito base, padrão da Kinea, que fundos que com menor patrimônio, que não cheguem a 2 bi de patrimônio, eles cobram 1,20. O próprio Canip, ele tem a menor taxa, acho que é 0,8 ou 1%, e o KCRE é 1,08%. Que eles estão um maior, um 7 bi, outro 5, e esses fundos como o KNSC, como o KCRE, que estão por volta 1 bi, e esse bem menos de 1 bi, 300 milhões, taxa de administração de 1,20. Então aqui a distribuição de 1,16, né, que é bastante considerável. Compras novas de CRI da Creditas mesmo, uma cota sênior de 8,45, cota mezanino de 10,45, lembrando que cota júnior do Creditas fica com a Creditas, que é ele que absorve essas cotas que absorvem inadimplência. Lembrando, pessoal, aqui é só a parte de compromissada, que é o padrão da Kinea, né, com os fundos não chega a 10%. Até para vocês entenderem o porquê que tem mais de... Não é aqui que mostra, deixa eu ver, onde que está a porcentagem do patrimônio investido, que ela sempre passa de 100%, acho que é mais lá embaixo, na hora que chegar lá eu mostro que sempre passa de 100%, que é a parte da alavancagem do fundo. Bom, a parte de acompanhamento da carteira, eles continuam com recebimento de 1,65 acima do esperado, que isso é padrão para esse fundo. Teve só um mês que, eu acho que foi janeiro, se eu não me engano, e foi mais de 2%, duas vezes, na verdade, né, de recebimento acima de principal, né, que são as pessoas que amortizam cotas, porque, por exemplo, como é que funciona, eu não vou explicar de novo, porque é só vocês pegarem o histórico de KCRE aqui no fundo, vocês vão ver um dos primeiros vídeos, eu explico como é que funciona. Mas como é que funciona? Você vai lá na Creditas, pega dinheiro emprestado, 200 mil, e dá um imóvel como garantia. E você tem o fluxo de pagamento mensal. Você pode pagar a parcela do mês e ir amortizando o saldo devedor. E isso está mostrando aqui que uma vez e meia, né, uma vez 65, de pessoas que pagaram a mais, amortizaram a mais o valor, e o que é meio padrão para esse fundo. Aqui a inadimplência, ela caiu. No mês passado estava 6,2, caiu para 5,1, que é muito bom. Inclusive, no mês passado eles fizeram um tópico só sobre isso, então é bom que, na verdade, não tem... Caiu a 1%, 1,1%, isso é muito bom. Embora seja um nível totalmente saudável. E aqui, outro ponto importante para você que pensa investir ou é investidor do KCRE. A gente não vê inadimplência. Quando a gente vê esse nome inadimplência, a gente assusta em fundo de papel. No caso do KCRE, é normal e aceitável um nível de inadimplência, pessoal, porque a gente está falando de 1.300 pessoas, 1.300 devedores de home equity, que é aquele empréstimo que você dá como garantia o bem, por isso que a taxa de juros é mais baixa. Então você pega um dinheiro emprestado e coloca o bem como garantia, você aliena o imóvel, então é que você não pode vender o imóvel enquanto você não quitar o empréstimo, até para a taxa de juros ser mais baixa. Mas isso, você tratando de um universo de 1.300 devedores, obviamente você vai ter inadimplência aí no meio. E eles têm uma taxa aqui que eles consideram quando que atinge inadimplência, né, que são 90 dias sem pagar, mas é saudável esse valor, é super tranquilo. E lembrando que eles colocam aqui que a inadimplência, ela é assumida, absorvida pelas cotas júnior, que é a mais arriscada do CI, e que fica com a Creditas, não fica com o KCRE, então ele não recebe essa inadimplência, tá? Aqui na database desse relatório, aproximadamente 1% dos créditos da carteira estão em fase de recuperação via execução de garantia, ou seja, 1% da carteira pararam de pagar e se tornaram totalmente inadimplentes. Aí a Creditas vai lá e vai executar o bem que foi dado como garantia para esse empréstimo, beleza? Bom, o que mais aqui?
Aqui que eu falei para vocês, a alocação acima do 100%, porque são os 8,2% de alavancagem do fundo. Ele tem, a grande parte é home equity da Acreditas, como eu falei para vocês, 91% de IPCA. Aqui a parte de marcação, 8,94, que é o carrego atual do fundo. E aqui o que eu falei para vocês, ele praticamente leis lá da fundação dele, desde o IPO lá em junho de 22, ele não negocia acima do valor patrimonial. E chegou um momento que eu tava comentando a partir do início do ano que a boca do jacaré estava fechando e chegou a fechar. Atualmente está fechada a boca do jacaré, ou seja, ele negociou acima do valor patrimonial, muito em função disso daqui, né? Olha só, ele vinha 3,1, 3,2, 3,2, 3,2 e passou para 4. Exatamente porque nesse mês entrou a inflação de fevereiro de quase 1%, né, 0,80 alguma coisa, o que fez com que ele gerasse um resultado de 4,2, pagasse 4,1 milhão, que deu 1,17. É muita diferença, né? A gente teve um grande aumento, mesmo aqui não teve essa, lá em maio de 23, que ele pagou em 46, se a gente subir aqui, maio, ele não chegou a se aproximar do valor patrimonial, mesmo pagando um alto rendimento. E aqui ele veio, porque também saiu de 88 para praticamente 1,17, né? Muita coisa de aumento, e ainda tem 11 centavos de cota. E aqui que eu falei para vocês que esse fundo ele tem uma dinâmica diferente dos outros, né? Canip, KNSC, KNCE, que todos eles já estão com a inflação de março e de fevereiro. Tanto que eu falei no Canip, no caso, que é o mais representativo de IPCA, que esse foi o último mês que esses 0,83 impactaram no resultado. Já o KCRE provavelmente não, mês que vem também vai impactar. Porém, nesse caso aqui, janeiro foi 42 e março foi 0,16. Então deve cair o resultado, provavelmente para perto de 1,10, alguma coisa assim. Então ele ainda vai continuar provavelmente pagando acima de 1,10 o mês que vem, principalmente por causa desse cara aqui. Então, na minha visão, o grande responsável por aumento desse rendimento foi a parcela de IPCA que pegou fevereiro agora, tá? Então, como vocês vejam, a tabela de sensibilidade foi o que eu falei, tá nessa casa aqui de 98, de 98 na cota de mercado. Aqui a parte do LTV médio, muito tranquilo, né? O que é o LTV sempre? Eu sempre gosto de lembrar vocês, é a razão entre o valor do bem dado como garantia e o valor do próprio empréstimo. Então, se você tem um LTV de 50%, significa que o bem dado como garantia vale 2 vezes o valor da dívida. Então, quanto menor o LTV, menor. A gente tem que tomar cuidado com esses aqui, né? Perto de 100, porque nem a garantia seria suficiente para pagar o empréstimo. O ticket médio, 239 mil, que é o valor dos empréstimos, principalmente quando a gente está falando de home equity, a gente não está falando de empréstimo pequeno, ninguém vai pegar 10 mil reais emprestado e dar um imóvel. A gente está falando de empréstimos grandes, né? Acima, nesse caso, de 200 mil reais. Aqui os empréstimos quitados, ele vinha numa crescente, esse é o primeiro mês do que eu estou acompanhando que ele deu uma estabilizada, né, em 30% de quitado. Aqui, como eu falei, quase 1.300, 1.260 créditos ativos, então é impossível não ter inadimplência aqui. Aqui o LTV em relação ao ticket médio se mantém muito saudável. A parte de cobertura, que é o saldo devedor menos a previsão dos devedores duvidosos, mais o caixa pelo saldo do CRI. Essa relação ela tem sempre que ser maior. Obviamente que no sênior ela vai ser maior porque é o mais garantido e o mezanino fica muito próximo de 1, mas nunca abaixo de 1, então bem tranquilo, tá? Aqui o fluxo de recebíveis, como eu falei para vocês, 165% ou 1,665 vezes de pré-pagamento de amortização. Atraso médio 20 dias, oscila entre 18 a 20 dias todo mês, e aquilo que eu falei que é para considerado atraso, pagamentos com atraso acima de 90 dias. Beleza? Aqui toda a carteira é basicamente creditas, né? Tem alguns pró-solutos da MRV. E é isso, pessoal. E para finalizar, eu deixei a cereja do bolo para o final. Eu duvido que vocês adivinhem o que vem. Aquilo que eu adoro, que todos os fundos estão fazendo. Desdobramento.
O KCRE é mais um fundo que vem com desdobramento, saiu agora no dia, deixa eu ver quando que saiu isso aqui, saiu dia dia 13 de maio saiu a proposta, as cartas, na verdade é uma carta consulta, né, uma proposta pedindo para os cotistas se manifestarem até o dia 7 de junho, às 17 horas, para aprovar o desdobramento. Então nós estamos em maio, a gente tem mais praticamente um mês para você, cotista, se manifestar na desdobramento de 1 para 10. Então, vai fazer o desdobramento de provavelmente vai alterar. Então, mês que vem, pessoal, eu talvez já venha com as datas, porque aqui ainda não tem a data de quando vai ser a data base, a data de corte que você você precisa ter as cotas para ter essa... O preço, né, vai firmar naquela data, é aquele preço que vai fazer o desdobramento, e quando vai ser a data que ela vai ser negociada já desdobrada. Então a gente ainda não tem essas cotas, aqui só está na aprovação primeiro do desdobramento 1 e 10. E aqui só um exemplo, né, o fundo ele tem 3 milhões e 600 mil cotas, vai para 36 milhões, o valor patrimonial cai de 100 para 10, e o valor de mercado, por exemplo, se tivesse 98,69, cairia para 9,86. Lembrando sempre, se você é novo aqui no canal e nunca pegou um desdobramento ainda, desdobramento, a justificativa é aumentar a liquidez, porque hoje uma cota custa 100, ela passa a custar 10. Então, quem está iniciando na bolsa, normalmente não tem os 100 reais, mas 10 reais tem. Mas eu sou completamente contra, mas eu já desisti, não falo mais sobre isso, eu simplesmente sigo o fluxo. Até porque se a pessoa não tem disciplina para juntar os 100 reais para comprar, ela não vai ter disciplina para... Bom, não vem ao caso. Então, o que é importante de você que é novo aqui no canal, entenda. O desdobramento não altera em nada o valor das cotas. Você fala, perdi, eu tinha uma cota, tinha 100 reais, agora eu tenho 10. Não, porque a cota de que era 100 passou para 10, só que agora em vez de você ter uma cota, você tem 10. É a mesma coisa você ter uma pizza inteira ou uma pizza dividida em 10 pedaços. O tamanho da pizza é o mesmo, só que antes você tinha um pedaço só, agora você tem 10 pedaços, continua a mesma coisa. E a alegação sempre é essa, né? É você aumentar, democratizar, né? Bom, eu desisto, não vou mais falar sobre isso, simplesmente segue o fluxo, beleza, pessoal? Então é isso, vamos ver, talvez mês que vem eu já traga as datas certinho, porque se a data é dia 7, e normalmente esse fundo ele publica por volta do dia 5, e aí eu espero um pouquinho para sair o resultado com as datas para eu trazer para vocês, beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.